Leituras de Maio, parte 1. É engraçado que eu este ano tenho lido mais ou menos o mesmo número de livros todos os meses, de uma maneira bastante consistente. Não estou habituada a isto. Por isso eu vou continuar a fazer esta separação de parte 1, parte 2, até porque em alguns eu falo muito, noutros falo pouco. Ora, o primeiro livro que eu li em maio, terminei de ler, foi um regresso ao The Dresden Files do Jim Butcher. E basicamente eu li o 16º e o 17º livro. Eu não sei se acho que já cheguei a dizer isto. Eu comecei a ler Dresden Files em 2013 ou 2014. Eu li metade da série de uma vez. Depois esperei que o 16º livro saísse e li o resto que me faltava. No mesmo ano em que saiu o 16º, saiu o 17º e eu tive 2 anos até ler esses 2 livros. Porquê? Porque eu agora estou à espera que saiam os próximos. Bem, tinha sido bem pior se o 16º tivesse saído e eu não tivesse o 17º para ler, porque o 16º acaba num cliffhanger. Mas as coisas que vêm a seguir prometem. Portanto, o primeiro livro que eu li foi o Peace Talks, como eu disse, o 16º do Dresden Files. Dresden Files passa-se em Chicago, é um livro de fantasia urbana. O Harry Dresden é feiticeiro / detetive, ou detetive feiticeiro, se calhar em português fazia mais sentido assim, não tenho a certeza. É um livro não, é uma série que é contada na primeira pessoa. Eu acho que ela tem algum humor e que ao longo dos livros faz lembrar um bocadinho, não sei se já alguma vez ouviram esta frase expect the unexpected, que é do... como é que se chama o senhor? Roald Dahl. Roald Dahl, porque ele tem uma série de contos que estão ligados, espero, o inesperado. E nesta série acontece isto. E quando achas que sabes tudo sobre este mundo, que sabes tudo sobre o sistema de magia, se sabes tudo sobre a mitologia, sobre todas as personagens e mais algo. Não. O próximo livro vai-te ser provado que não sabes tudo. Porque o próprio Harry não sabe tudo, vai descobrindo ao longo dos tempos e tu vais descobrindo com ele. E é interessante porque as personagens crescem, incluindo o Harry. Apesar do Harry às vezes parece que não cresce assim tanto quanto isso, somente nos primeiros livros. Mas de resto, no geral, sim, há uma evolução das personagens. Peace Talks. Eu não posso dizer muita coisa sobre este livro, nem sobre o Peace Talks, nem sobre o Battleground. Posso dizer que o 16º acaba no cliffhanger, portanto, se estiverem a ler, tenham o próximo à mão. Sem spoilers, no 17º livro existe uma personagem que eu achei que ela já teria desaparecido há mais tempo. Foi perfeito ela ter desaparecido agora e ao mesmo tempo foi... partir o coração. Pronto. Porque chega a um certo ponto em que a pessoa pensa, não, esta personagem, se esteve até agora, vai continuar até o fim. Só que não. E eu não vou dizer qual é a personagem, é mesmo porque o que é importante aqui é o Harry Dresden e esta série... Vocês só precisam de saber o início, porque depois o resto é sempre adicionar mais coisas. Portanto, é isso. Adorei estas leituras. A ponderar, se calhar, voltar ao início um dia destes, enquanto espero pelo 18º livro, que supostamente o autor já está a escrever, portanto, menos mal. Já não tenho que esperar tudo. Mas
pronto, supostamente vão ser 20 livros. Já não falta tudo. Há 10 anos que estou a ler esta... praticamente há 10 anos que estou a ler esta série, portanto... Podia ser pior. Podia ser muito pior. De seguida... foi um... Eu ouvi este livro em audiobook. O livro é um livro de não-ficção. Woman's Lore, 4,000 Years of Sirens, Serpents and Succubi, da Sarah Clegg. Eu gostei bastante de ler este livro. Aliás, o audiobook estava muito bem narrado. Eu senti que estava a ouvir um podcast em vez de estar a ouvir um livro. Portanto, a maneira como estava escrito. Pode ter a ver com ser um livro de não-ficção e, portanto, as coisas estavam por capítulos de maneira a serem fáceis de digerir. A única falta que eu senti, não tinha uma versão em e-book ou não tinha o livro em formato físico, era as palavras que eu não sabia como é que se escreviam e, portanto, ficaram um bocadinho mais difíceis de procurar no Google, mas algumas delas consegui. Pronto, e falta de acesso à bibliografia da coisa, mas pronto, tirando isso. É como diz o título, é sobre mitologia, sobre histórias, sobre coisas que as pessoas acreditavam, basicamente mitologia pode incorporar isso tudo, relacionada com sereias, serpentes e sucubos. Sucubos? É assim que se diz em português? As origens dessas histórias, como é que algumas dessas histórias podem ter sido ou não transformadas consoante se foram contadas por mulheres ou foram contadas por homens. Alguns vestígios, porque falo de bastantes vestígios arqueológicos que acabam por ser portanto, o fundamento em relação a algumas destas crenças, ou aliás, é aquilo que chega aos nossos dias sobre algumas destas crenças. Foi bastante interessante. É um livro que por acaso estou a ponderar procurar em segunda mão, porque ele é bastante caro, como novo. E para ter acesso à bibliografia, porque fiquei com vontade de ler e descobrir mais algumas coisas. Depois o outro livro que eu também ouvi em audiobook, entretanto, consegui comprar uma versão física. Era um livro que, desde que ele foi anunciado, que eu já estava de olho nele, porque eu tenho um livro anterior destas autoras e gosto bastante do podcast delas, que de certa maneira não tem nada a ver com este livro em si, tem mais a ver com outros livros. O livro que eu li desta vez é o Toil and Trouble, A Women's History of the Occult, escrito pela Lisa Kroger e Melanie R. Anderson. Eu delas tenho ali o Monster She Wrote, que é sobre autores de terror, não só necessariamente de terror, mas ficção especulativa, mas obviamente mais ligada ao terror. Este é uma história do oculto, numa visão obviamente mais ligada às mulheres e também que se foca mais nos Estados Unidos. Está muito interessante a maneira como o livro está escrito. Mais do que ser sobre o oculto, dá-nos uma visão de como algumas destas posições, se calhar um bocadinho diferentes e deviantes, não são muito bem. Portanto, algumas destas crenças no oculto, ou como isso permitiu algumas mulheres terem uma liberdade que de outra maneira no normal da sociedade não teriam. E como isso ainda acontece até aos dias de hoje. Portanto, foi uma leitura muito interessante. O livro por dentro também tem algumas ilustrações, não tantas como o Monster She Wrote, mas também é um livro ligeiramente diferente. Para quem gosta destes temas ou quem gosta de ter uma visão mais feminista da história, definitivamente poderá ser algo interessante. Possam gostar de ler. Depois,
li o primeiro livro desta trilogia. Esta trilogia chama-se Regeneration, é de Pat Barker e é sobre... portanto, passa-se durante a Primeira Guerra Mundial e é um livro que lida com stress pós-traumático em soldados e não só, porque acaba por também haver aqui uma relação entre pessoal médico, neste caso, neste primeiro livro, um médico em particular, em que o objetivo dele de estudo nunca esteve relacionado com psicologia e com soldados ou com stress pós-traumático, nada disso, mas com o desenvolvimento de algumas coisas que acontecem neste livro, vai-se começar a interessar mais por esse ramo. A maneira como está escrito não é... Eu vou ter que fazer uma comparação com os outros dois livros que eu li da Pat Barker, do qual eu gostei mais. Acho que a história, a maneira como estava escrita, era mais fácil de entrar na história e havia não sei, ou talvez por serem personagens femininas eu senti um bocadinho mais ligação a elas, não sei, essa parte não consigo explicar muito bem. Não achei que a maneira como a história estivesse escrita fosse a mais agradável. No entanto, explora os temas que eu estava à espera que explorasse, e por isso mesmo vou querer ler os restantes livros da trilogia, portanto o segundo e o terceiro, The Eye in the Door e The Ghost Road. Lá está, a parte do stress pós-traumático está interessante, a maneira como é apresentada, e eu quero ver o que é que vai acontecer a estas personagens e como é que ela vai continuar a desenvolver essa temática. Por último, também foi um audiobook. Ouvi o The Girl Who Fell Beneath the Sea, da Axie Ho. Devia ter ouvido ver como é que se dizia o nome da senhora. Eu gostei bastante deste livro. É um livro que é jovem adulto, e nota-se em algumas das escolhas. O que me chamou a atenção para este livro foi por ser um reconto de um conto tradicional coreano que eu não conhecia, mas que ele é mais ou menos contado dentro da própria história. Portanto, se a pessoa não conhecer, não há muito problema, porque existe referência a ele dentro do próprio livro. Supostamente é um reconto feminista. Talvez sim, talvez não. Essa parte... Sim, há muita coisa que está na mão da personagem, mas como existe também uma certa ideia de predestinação, de certa maneira há coisas que estão na nossa mão e há outras coisas que parece que não estão assim tão à nossa mão, mas que por outro lado faz sentido com o pouco que eu sei sobre aquilo que os coreanos acreditam socialmente no que diz respeito. Uma coisa que eu me estou a esquecer agora do nome. Enfim, é um livro que eu gostei de ler. Até eu vou ler algumas partes que me emocionei, porque tinha a ver com a relação da família da personagem, portanto, a relação da personagem principal com a família que já não está viva, e que muito bom. Mas gostei bastante deste livro. Lá está, fiquei a pensar, eu li este livro em conjunto, não necessariamente em conjunto, mas discuti este livro com a Night, porque ela esteve a ler a edição em português, eu ouvi a edição em inglês, que se este livro fosse escrito uma versão deste livro para adultos, que havia ali algumas coisas que podiam ser muito mais exploradas, e que o livro tinha potencial para ter algumas partes mais violentas, sem ser violência gratuita, mas que fariam sentido com o tipo de criaturas mitológicas que tem e com o tipo de história que eu acho que até funcionaria muito bem. Mas pronto, isso já sou eu a viajar na maionese.
mas não deixou de ser uma leitura bastante interessante. Então, foram estes alguns dos livros que eu li em maio. A seguir já vem a parte 2, a seguir, que se calhar para vocês não vem já a seguir, mas eu vou gravar já a seguir. Até ao próximo vídeo.